Estou aqui com o Dr. Jorge Vicente, diretor da divisão de tecnologias tridimensionais do CTI Renato Archer, e a gente vai falar um pouquinho sobre as impressoras 3D do CTI, inclusive essa que acabou de chegar, que é da Arcan. Mas antes dele mostrar a impressora, Jorge, tudo bem? Tudo bom. Queria fazer uma pergunta para você, relacionada um pouco à história aqui do CTI, né? Que você foi o mentor, né, da divisão de tecnologias tridimensionais. Eu queria saber quando foi criado, né? E o que te motivou, né? O que te levou a criar essa divisão de tecnologias tridimensionais no CTI? Bom, nós criamos essa divisão em 1996, no final do ano de 1996, porque eu já vinha trabalhando com dados de produtos, informações sobre como desenvolver, quais são as informações que você tem que ter no produto. Isso era um padrão ISO, um padrão mundial, que já estava sendo disseminado, e automaticamente quem trabalha com esses modelos, com esses padrões 3D, você acaba tendo contato com esse tipo de tecnologia, que na época era muito restrita. Nós estamos falando de 96. Sim, imagino. Então, quer dizer, 20 anos atrás. A impressão 3D já é incipiente agora, né? Exatamente. Então, em 97, nós adquirimos a primeira impressora, que está funcional até hoje, uma impressora de grande porte, que era o número 162 da empresa DTM Corporation, do Texas, dos Estados Unidos. Então, era a impressora número 162 no mundo, então era ainda a coisa bem incipiente. E aí, a ideia na época era que a gente pudesse não só divulgar essas tecnologias para a empresa no Brasil, para o seu desenvolvimento de produto, com protótipos, né? Como também pesquisar e usar isso como uma base para difundir para universidades, escolas técnicas e as empresas em geral no país, né? Bom, essa coisa foi andando de maneira que nós fomos agregando novas tecnologias, crescendo o grupo, e já nessa época também houve o conceito, a ideia de se trabalhar na área médica. Então, isso estava sendo começado na época na Austrália com o professor Paul Durso, e a gente viu aqueles primeiros artigos que estavam sendo lançados no mundo, então isso é ótimo também para a área médica. E começamos a ter projetos na área médica. Eu vi que tem vários programas aqui, inclusive, São né? três programas principais, né? Exato. Que se integram de uma maneira... Você tem um ligado à medicina, que é o ProMed, né? Tem um ligado à indústria, que é o ProInd, né? E o outro ligado ao Centro de Pesquisa e Inovação, experimentos científicos, exatamente. Quais são os projetos que você tem de impressão 3D para essas frentes? Projetos são vários. Na verdade, quando a gente está chamando esses três, foi uma forma de colocar... Separar, agrupar um pouco, né? Objetivos um pouco diferentes, mas que se integram. Por exemplo, o ProInd, que é a impressão 3D, ou tecnologias 3D para a indústria, a gente vem desde o início, foi o precursor de estudo, como eu disse, trabalhando com a indústria. Prestação de serviço para a empresa nacional, a gente começou a prestação de serviço em 99, né, nessa área. E ele, de alguma maneira, além de difundir, além da gente dar consultoria para as empresas, ele gera também um pouco de recurso. O ProMed, ele vem da área médica. Então, o ProMed é tecnologias 3D para a área médica, em que a gente consegue usar essa mesma base tecnológica e fazer, por exemplo, planejamento cirúrgico de alta qualidade. Hoje nós temos feito hospitais no Brasil inteiro, alguns fora do Brasil. Nós temos, por exemplo, no ano de 2015, 711 casos, se não me falha a memória, de planejamento cirúrgico feito com hospitais no Brasil, alguns fora também. Bom, então a base é a mesma. Nós temos projeto com o Ministério da Saúde, que está envolvido no ProMed, né, nesse programa ProMed, mas dentro dele você tem vários projetos. Então esse é um grande programa, o guarda-chuva. E tem também o ProExp, que é onde a gente apoia também experimentos científicos, tanto de universidades como outros centros de pesquisa, que não tem essa infraestrutura que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a massa crítica. Então a gente consegue agrupar tudo isso e transformar em agilização de experimentos científicos. Por exemplo, você precisa fazer uma estrutura que é complexa, e o que a gente via muitas vezes, o aluno de mestrado ou doutorado, ele perdia mais tempo tentando fazer isso do que provar o conceito e a hipótese dele. Então a gente trabalha apoiando isso não tem custo. Às vezes uma descrição meio imaginária, sendo que você pode prototipar um negócio que é muito mais simples de você mostrar para a banca. Uma molécula, imagina uma molécula que não é real, né? Mas eu posso transformar uma molécula que é uma coisa microscópica em tamanho palpável, né?
Por um exemplo disso, teve uma publicação muito importante da USP, de um pesquisador da USP, junto com vários laboratórios do mundo, em que eles modelaram o 3D da estrela Eta Carina, que é uma estrela que Nossa, tem 3 trilhões de quilômetros de polo a polo. Nossa! Então, o que acontece? A gente fez a impressão 3D e o artigo publicado internacionalmente tem uma foto 3D que eles chamam de homúnculo, que é como se fosse um bebezinho assim, com olhos e nariz, né, que é a estrutura da estrela, a estrela dupla. Né? Então, isso é um exemplo típico. Outros exemplos na área química, na área de engenharia química, engenharia mecânica. Então, são 3 programas que a gente usa a mesma base, a caixinha de ferramenta é igual, como eu costumo dizer, para aplicações um pouco diferentes. Né? Mas qual que é o critério, por exemplo? Como que esses projetos chegam aqui no CTI? De várias formas. Por exemplo, um projeto hoje que a gente tem com a Petrobras. Esse projeto veio de visita de técnicos da Petrobras e eles colocaram vários requisitos, eles começaram a ver que eles tinham ideias que poderiam ser implementadas usando essas tecnologias e nós fomos discutindo e a partir de um certo tempo implementamos um projeto. Esse é um projeto que anda. O Ministério da Saúde fez a mesma coisa, que objetivamente nós fomos lá, mostramos a viabilidade, o corte de custo, né? O Ministério da Saúde trouxe o projeto. Com outras empresas da mesma forma. Então, a empresa busca a gente ou a gente tenta mostrar para essas empresas a viabilidade de usar essas tecnologias como recursos para o seu desenvolvimento. Ou para o seu tem a parte também eu vejo que tem muita aplicação para próteses de animais, por exemplo, né? A história do bico de titânio, que a gente até divulgou no 3D Printing, né? Que foi o primeiro do mundo que foi feito aqui, né? Isso foi feito, muito interessante, foi feito numa máquina de metal, que é uma máquina cedida pela empresa Concept Laser da Alemanha, aqui pelo seu representante do Brasil, que é a Tecno-How. Vale lembrar que o CTI não vende produto de ninguém, nós não representamos ninguém, mas é interessante que eles viram a possibilidade de colocar o produto deles aqui como comodato, nós não pagamos nada por isso. Bem bacana. E utilizamos essa máquina então para fazer a serviço da inovação, do ciência tudo bem. Sim, muito legal. E fizemos esse bico da arara que ficou muito interessante. E os alemães querem adotar essa arara e levar para lá, para a Alemanha. Para colocar, naturalmente, vai ser uma grande propaganda deles. Né? Com certeza. Eu lendo a respeito da divisão de tecnologias tridimensionais, né? Não sei se eu estou enganado ou não, se me corrija, existe um laboratório aqui aberto para a comunidade, né? Eu queria saber como é que funciona essa interação na prática. Acho que vocês têm alunos aqui, né? Uma coisa assim. Tem, na verdade nós não temos nossos alunos, nós temos alunos de fora que vêm para cá. Por exemplo, fomento a tecnologia. Uma área de bioengenharia, por exemplo, né? Uma área de simulação computacional na engenharia. Nós temos uma área bem desenvolvida aqui também, que envolve tecnologias 3D virtuais. Né? Então, um aluno de odontologia, ele quer fazer uma tese de doutorado para saber, um aluno de ortodontia, por exemplo, como vai ser o avanço dos dentes naquele formato A, B ou C de aparelhos. Não é possível você fazer isso em seres humanos. Por quê? Porque primeiro você nunca vai ter 3 seres humanos iguais para você testar dispositivos diferentes. Depois, comitês de ética não vão permitir isso. Né? Então o que a gente faz? A gente joga esse ser humano real para dentro do computador, com virtual, com dentes e com toda essa estrutura, e a gente pode testar, simulando ferramentas de engenharia, essas várias opções. E aí isso se transforma num projeto de pesquisa deles, que a gente incorpora, que a gente apoia, que a gente discute com eles. Isso se transforma em publicações nacionais, internacionais, científicas, né? E eventualmente em patentes ou produtos nós não fazemos, mas chegamos em patentes. Né? Então esse é um trabalho de laboratório aberto, envolvendo conhecimento, e tem também a parte de impressão 3D. Por exemplo, como eu citei, o caso em que um aluno quer fazer um dispositivo, uma estrutura 3D impressa, né? Ele traz isso aqui. A gente trabalha com ele nos materiais, nos requisitos, né? Por quê? Porque a impressão 3D não tem todos os materiais que a natureza permite. Sim. Então você tem limitações de materiais. Então eu tenho que olhar o que o requisito dele pede e que materiais que você tem para fazer esse casamento. Então é um trabalho de discussão com ele, de busca de solução a requisitos. Né? Seriam mais alunos ligados às faculdades mesmo, por exemplo, Unicamp, que é aqui perto? Não, muitos, Brasil inteiro. Ah, tá. Nós temos, Laura, nesse laboratório, nós temos mais de 200 teses finalizadas, de mestrado e doutorado, com apoio direto nosso. Isso quer dizer o quê? Que
que nós temos produção científica maior do que muitos departamentos de universidade. E que também, se alguém em alguma universidade tiver algum tipo de pesquisa ligada à inovação nesse sentido, também pode chegar até vocês, né? Ela chega, e é por isso mesmo, porque essas 200 teses, nenhuma nossa. Todas elas são das universidades, com seus orientadores. O que a gente presta é um trabalho de apoio, de desenvolvimento conjunto. Não é? Às vezes a gente coorienta uma tese dessa, depende da universidade, como ela vê isso, mas a gente não dita regras para eles. A gente aceita e trabalha. E esses alunos vêm para cá. Nós temos estudantes nossos, estagiários, mas nós não somos um centro que tem mestrado e doutorado. Como pós-doutorado, sim, nós podemos ter aqui, como temos também Bolsa FAPESP, nessa área. Um outro assunto, na verdade esse me interessa bem particularmente, é a bioimpressão, né? Para mim, eu acho que uma das aplicações mais fantásticas da impressão 3D é justamente ligado a essa parte de medicina, né? E eu queria saber, o CTI está ligado em algum projeto de bioimpressão para, por exemplo, produção de órgãos, tecidos humanos ou algo do tipo? Eu acho que vocês têm uma impressora dessa aqui também, ou está em andamento, né? Nós temos uma em desenvolvimento. Mas uma impressora que supostamente imprimiria órgão no futuro, ela não é tão diferente de uma impressora que imprime um filamento de plástico. Mas antes disso tudo, eu queria que você abrisse um parênteses bem grande e colocasse bem maiúsculo. Não há órgãos impressos no mundo hoje e nem tecidos complexos feitos em impressoras 3D. Sim. Qualquer coisa que divulgarem é mentira. Na verdade, o que existe são pesquisas bem avançadas nesse sentido. Sim. São pequenas estruturas, pequenos microtecidos. Mas como que o Brasil se encontra nesse ainda muito atrasado, quesito? Muito atrasado no sentido de que são tecnologias novas. A bioimpressão de órgãos ou de tecidos, ela começou como um elemento de pesquisa há 10 anos atrás. E segue engatinhando, pelo que eu vi, inclusive na Holanda, na Alemanha, que já estão super avançados e ainda assim estão engatinhando por lá, né? E a gente não está muito longe deles, ou seja, está todo mundo procurando esse caminho. No Brasil, nós somos pioneiros nisso, porque... É isso que eu ia te perguntar. Em 2005, eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador que lançou o conceito mundial nessa área, que é o Vladimir Mironov, e ele ficou 3 anos com a gente aqui. Então, em 2005, ele conhecia, a gente discutia muito, eu estive nos Estados Unidos, e ele veio e ficou 3 anos com a gente aqui com Bolsa FAPESP, né? Pesquisador. Nós pudemos fazer um desenvolvimento, porque ele é da área biológica, não conhecia nada da área de tecnologia da informação, mas o que a gente faz aqui? A ideia não é ter um laboratório de células, isso nós fazemos com nossos parceiros, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, INCOR em São Paulo, INMETRO no Rio, Federal do Rio de Janeiro e vários outros, né? Eu devo ter esquecido um monte de gente aqui. Então, isso a gente faz com o nosso parceiro. Nós fazemos aqui a tecnologia da informação aplicada. Por exemplo, simulação computacional, controle desses equipamentos, controle ambiental desses equipamentos. Ambiente de laboratório mesmo, ambiente de laboratório, mas não, eu tenho ciência disso. Das células, sim. Plantas essa, na verdade, é um estágio mais à frente, que ainda está bem longe. Se você tem uma estimativa de quando você acha que... Olha, tá avançando, pelo menos fora do Brasil, acho que está avançando um pouco rápido, não? Eu vou citar... Uns 10 anos, não sei. Não, 10 anos, isso é uma coisa que a gente não sabe, porque de um dia para o outro as coisas podem mudar muito rapidamente, mas é uma pesquisa lenta ainda. O que eu quero dizer? Se hoje a gente tivesse uma solução já muito clara da bioimpressão de órgãos, a gente não poderia colocar em ninguém, porque não há regulamentação mundial para isso. Sim, exatamente. Então, principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Lá fora também não tem. Já existe o caso, por exemplo, do Mão 3D, que é conduzido lá, o programa conduzido pela professora Maria Elisete, que ela tem essa dificuldade em relação à legislação. Aí é uma prótese, uma órtese. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo para prótese, então você imagina para abrir impressão, é isso que eu quero dizer, entendeu? É isso mesmo. Se você fizer o convencional, já não tem... Você já tem um entrave enorme, então... Claro, hoje, se eu fizer uma placa nessa máquina aqui, de metal, eu não posso, customizada, eu não posso colocar... E a bioimpressão esbarra numa questão ética muito grande, né? Discussões aí, até mesmo religiosas. Sim, exatamente. Mas o que eu queria dizer? Qual vai ser o passo mais importante da bioimpressão no curto e médio prazo? Vai ser a produção de pequenos tecidos, por exemplo, para teste de drogas. Então eu consigo, imagina que no futuro e próximo já nós vamos ter uma pessoa que tem um tumor no fígado, um problema de algum órgão, você vai tirar amostras dessas células, fazer vários pequenos órgãos, não no formato daquele órgão, mas que funcionaria como aquele órgão, ou tecido equivalente, e eu vou testar dosagens de droga
diferentes em quantidades diferentes. E eu posso dizer que para aquele paciente ali, naquele momento, a quantidade de droga e aquela droga seria ideal. E você está falando medicina customizada. Exatamente. Então, isso já é uma realidade? Ainda não é uma realidade. Primeiro, porque é extremamente custoso. Segundo, a gente tem que aprender a padronizar essas coisas. Ainda está em processo de padronização. Né? Depois tem que ter legislação para isso. Sim. Né? Outra coisa, substituir cobaias. Então isso começa a substituir cobaias, animais, pequenos até médios animais. E isso vai ser um processo para se aprender cada vez mais, fazer essas estruturas, entender como elas funcionam e quem sabe daqui a 2 décadas, 3 décadas, e tomara que seja antes, né, você consegue. Eu estava imaginando muito antes, eu estava imaginando uns 10 anos minha projeção. Não, e você vê universidades americanas dizendo em 10 anos nós vamos fazer um coração completo. Não é verdade. Então, assim, às vezes o que acontece é que isso é típico de alguns povos, né? Eles jogam a referência lá longe, nós vamos à Lua. Mas ninguém sabe como ir para a Lua, mas todo mundo começa a concentrar esforços para aquilo. Exato. E você acaba uma hora chegando lá. É uma estratégia interessante até, né? Então, desde que você não sensacionalize a coisa, é interessante. Exato. E isso é tão perigoso, porque Exato. a gente vê muito aqui, por exemplo, coisas interessantes que se faz nesse laboratório, por exemplo, e que muitas vezes a mídia de grande massa ela não dá esse valor, né? E ao mesmo tempo você vê, eu lembro uma reportagem que não se fala o nome naturalmente de empresas, né? ou da mídia, né? Especializada, mas estamos aqui na Inglaterra e estamos tirando um órgão de dentro de uma máquina. Aquilo não era um órgão, aquilo era uma peça de gesso feita na máquina mais barata que nós temos aqui. Quer dizer, o jornalista não tinha a mínima noção do que ele estava falando, ele não tinha o mínimo conhecimento, e isso saiu nos veículos de comunicação nacional, os mais conhecidos. Porque a impressão 3D é um trend topic, né? Então interessa muito por isso também. Exatamente. E aí, falando de trend topic, eu acho que um trend topic daqui é justamente essa máquina, né? Porque a última vez que eu vim pra cá, ela ainda não estava nativa, né? Mas você estava me mostrando antes aqui, essa máquina da Arcan. Eu queria que você apresentasse um pouco essa máquina, porque o pessoal gosta bastante de ver impressora. Essa é uma máquina que trabalha com ligas metálicas, em especial titânio, alumínio e vanádio, que é uma liga que é de uso aeronáutico, TI-64 que se chama, né? De uso aeronáutico ou uso médico, é a mesma liga. Tá? Então o que você tem aqui? Você tem um sistema de controle que está do lado de cá, à esquerda, está apagada no momento, né? Está desligada no momento. Mas aqui você tem uma tela em que você faz toda a parametrização desse processo que vai ocorrer. Certo. Você tem uma câmera aqui, que eu não vou abrir, porque isso tem que ficar fechado, porque tem um controle ambiental ali dentro, mesmo desligado. Então tem um vácuo lá dentro. Trabalha com materiais super tóxicos também, pelo que você estava me falando? Na verdade, não é um material tóxico. Por ser um material granulado de pequenas partículas, ele fica em suspensão no ar. E mais, esse material, para ele não reter oxidação, não oxidar e, portanto, colocar oxigênio na sua estrutura, ele tem que ficar isolado lá dentro do vácuo. Então se faz vácuo aqui e um feixe de elétrons bate na superfície e escreve na superfície. Então quando você olha essa máquina funcionando, parece uma árvore de Natal piscando. É muito Deve ser lindo, realmente. realmente. Um filme para você. Manda sim. É muito bonito. E aí o que acontece? Qual a diferença dela, feixe de elétrons, para as máquinas equivalentes de metal e laser? Feixe de elétron faz uma fusão mais completa do material. A estrutura dele é mais próxima da estrutura de um material normal, que se usa normalmente. As de laser são ótimas, são maravilhosas, mas ela ainda tem uma diferença de uma camada para outra. Quer dizer, essa daí seria o estado da arte máximo mesmo. Só que nem tudo é bom, exatamente. O que é ruim dela? O preço. Primeiro, uma impressora que custou. Isso é um projeto FINEP, tem que ser destacado isso. Destacado, FINEP, foi adquirido com recursos da FINEP. É uma máquina de 1 milhão de euros quase. Nossa. E 1 milhão de euros nós estamos falando porque o CTI é isento de impostos. Essa é a mais moderna da Arcan, Jorge? É a mais recente que nós instalamos aqui. Foi a primeira máquina desse tipo comprada no Brasil. Bacana. Então, igualmente, a que eu citei em 97, quando nós compramos a primeira máquina, que era o número 162, essa é o número 160 dessa empresa. Ou seja, só produziram 160 máquinas dessa até hoje, né? Provavelmente de lá para cá já tem outras. Mas então é um grupo muito seleto de organismos no mundo e empresas que têm esses equipamentos.
Mostra pra gente aí quais são os produtos aí, o estado da arte. Produtos são vários, né? São vários produtos. Mas só pra gente ter uma noção aí do nível de detalhamento da peça. Tipicamente aqui são peças em que você pode obter nessa máquina. Isso aqui, na verdade, essa peça, ela é uma estrutura 3D razoavelmente complexa. Você vai ver que ela tem ocos e porosidades também, né? Isso aqui é uma equação matemática, que chama uma equação Schwartz. Então a gente muda, é um software que a gente desenvolveu, a gente muda os parâmetros dessa equação e faz essa equação sequencial. Então isso aqui, na verdade, é uma soma de várias equações e que se transforma num sólido. Muito louco. Esse que eu achei mais fantástico. Isso aqui dentro tem uma pecinha, né, uma esferinha, que só poderia ser feito por esse processo aditivo, ou seja, eu coloco camadas, 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 no final eu vou puxar essa peça, sacudir, o pó que está solto lá dentro cai e fica, então, todas as estruturas que foram fundidas, que não é possível fazer por processos convencionais. Essa tecnologia está sendo muito usada na área aeroespacial, principalmente para satélites, peças para satélites, aviões, né? E recentemente a General Electric Turbinas lançou, já está voando em aviões, turbinas. Eu vi uma matéria sobre isso, acho que foi essa semana. Que são os bicos injetores. Sim. Qual é a grande vantagem que a General Electric fala sobre isso? É que você conseguiu fazer uma montagem de 20 peças, transformar em uma peça. Além disso, essa peça é mais eficiente, porque ela tem toda uma estrutura complexa que você não conseguiria fazer por processos convencionais. Então, a manutenção será menor. Então você junta um monte de vantagem. Qual é o desvantagem? Inovação, com economia de recursos lá na frente. Até mesmo uma tecnologia mais verde. Por quê? Sim. Porque o fundo de um pó e chega numa peça sólida. Eu não tenho que tirar pedaços, depois fundir de novo aqueles pedaços que seria, por exemplo, a usinagem, né? Exato. Então são coisas... Um processo mais limpo, né? Mais limpo, né? E isso vai crescer enormemente. O que a gente está vendo hoje, eu acho, na área de impressão 3D, que não é do seu tempo, mas quando eu entrei na engenharia no final do segundo grau, quando eu fazia escola técnica, já usava alguns computadores, estava começando. E entrei na universidade, eram uns computadores feios, enormes, de tela verde, caríssimos, né? E com a capacidade de processamento de 16, aí todo mundo fala mega, não, era 16K de eu sei. 16 mil bits. Né? Hoje a gente tem no bolso um telefone que tem mais processamento do que o mundo inteiro tinha quando mandou o homem na Lua. Não, isso é realmente fantástico. Então nós estamos vendo uma evolução, de certa forma, um pouco rápida, né? Rápida. Então, eu acho que é mais na bioimpressão, lógico, porque você está relacionando com genética, com medicina, que a coisa se torna muito mais complexa, muito né? Mais complexa. Porque depende também da própria aceitação no corpo humano e tudo mais. Isso. Mas eu acho que ligado mais à tecnologia, a coisa está caminhando bem rápido, né? Mas a parte da bioimpressão, voltando, qual é a grande vantagem? Você vai usar células desse próprio paciente. Exato. Então você evita a rejeição, você evita um monte de outros problemas. Mas tem que haver muita cultura de laboratório até você chegar nessa parte onde não tem a rejeição, né? Exatamente. A biologia também vai ter que, de alguma maneira, reinventar algumas coisas para fazer isso funcionar. Não só a engenharia. É um trabalho típico de biologia, engenharia e clínica, por exemplo. A sua área clínica que vai usar isso no futuro. Certo. E até para finalizar, Jorge, eu queria te fazer essa pergunta capital, né? Você que é um cara que já está nesse meio há tanto tempo. Quer dizer, velho nisso, não? Por assim dizer, experiente nisso. Como que você enxerga o futuro da impressão 3D, mas falando daí num nível mais de usuário final mesmo, né? Você acha que a gente caminha para algo parecido, por exemplo, com o que aconteceu com uma impressora 2D? Quer dizer, que no início também a gente tinha máquinas enormes, que ninguém imaginava que fosse ter isso em casa, por exemplo, você aperta um botão, elas podem até ser um pouco rebeldes, mas elas funcionam bem hoje em dia de se apertar o botão e qualquer um usar, digamos, né? Sem a necessidade de você ter um técnico para isso, que é o que acontece hoje, né, com as impressoras 3D. Você acha que a gente vai chegar nesse nível de uso também? Tipo, uma impressora 3D desktop, por exemplo, ou você acha que não? Você já tem impressora 3D desktop, ainda com suas... Mas hoje em dia você ainda necessita digamos assim, um certo conhecimento técnico para usar, né? Quer dizer, não é qualquer pessoa. Esse é o pulo do gato. A partir do momento que você conseguir criar aplicações em que elas são de fácil uso, né? Equipamentos que têm uma integração, uma interoperabilidade muito fácil,
você está dando oportunidade a pessoas que não conhecem a área trabalhar. Hoje uma impressora dessas, posso dizer que ela é mais fácil do que operar um celular. Que tem tantas funções que você mesmo não sabe. Eu só aperto 2 botões dele, né? Eu só entro em 2 menus. Mas ela é menos complexa do que um celular. Mas só que a interface de um celular e a usabilidade dele transforma num equipamento que você às vezes explora muito. Então elas vão crescer, as aplicações vão crescer, os aplicativos nessa área. Eu não vejo que todas as pessoas do mundo vão querer ter uma impressora em casa. Eu particularmente, possivelmente não vou querer ter uma. Não é porque eu tenho várias aqui, mas no nosso laboratório, mas provavelmente eu não vou querer ter isso. Mas tem gente que é louco por isso. Hoje nos Estados Unidos você já é uma coisa comum, você ir na rua comprar. Aqui no Brasil você pode comprar numa dessas lojas grandes, pedir via internet, né? E já tem muita porque gente existe um fazendo. cenário do tipo a pessoa comprar e, sei lá, imprimir brinquedo para criança em casa. Existe pais que estão dando isso como um brinquedo para criança, né? Na verdade ele está dando para ele mesmo, né? Porque ele é apaixonado por tecnologia, mas você cria uma criança diferente. Sim. Então assim, eu acredito que no futuro vai ter mais... São mais os pais mais nerds que vão fazer isso. Que no futuro você vai ter sim muito mais difundido, mas o mais importante que eu acho que vai acontecer no futuro é a questão da bioimpressão, ter a bioimpressão de órgãos e tecidos, a questão de você ter uma gama de materiais maiores, processos diferentes que te dá diversidade e mais do que isso, a oportunidade de você ter centros distribuídos de produção no mundo inteiro. Você vai reduzir a logística. Ou seja, eu compro uma peça, eu tenho um carro importado, então eu tenho que comprar uma peça que vem da Coreia, do Japão, da China, sei lá, de onde quer que seja. Por que eu não tenho um modelo CAD e eu não posso imprimir aqui no Jardim São Marcos, um cara que tem 3 impressoras ali? Então isso vai acontecer. E isso é interessante que a própria NASA, eles dizem já há alguns anos que o homem só vai poder conquistar o espaço longínquo quando ele tiver essas máquinas mais confiáveis. Por quê? Você vai poder fazer coisas de reposição ou peças de reposição durante o voo. Exato, também já li sobre isso. Levar uma nave de peças de reposição que leva uma nave de peças de reposição para outra nave de peças e não tem fim. Então, quer dizer... Não é viável também, né? Não é viável. Então são coisas... Você otimiza o processo, né? Otimiza o processo e você leva um material, um equipamento e você faz várias peças. Sim. Você tem, eu estava vendo algumas peças ali na frente, você quer comentar sobre elas também, de alguns projetos que vocês fizeram? Achei bem interessante porque é bem diversificado. Vamos lá, sim. Escolhe uma. Eu vi que você tem várias aqui, né? Você tem, por exemplo, moldes para implantes, planejamento cirúrgico. Tem essa peça aqui que foi feita da impressora peças porosas, exatamente. Tem alguma que você destacaria aqui para algum projeto específico que foi... Tem. Que seja interessante mencionar? Esse aqui já um caso muito antigo de um garoto na época de 12 anos de idade que teve um acidente de moto e com ainda um pouco menos de 12 anos, 11 anos, um pouco por aí. E o cirurgião chegou com a demanda de fazer uma prótese que fosse adaptável ao tamanho dele, mas que crescesse. Então a biofabricação não permite ainda, você não tem um osso que vai crescer com ele. Sim. O que nós fizemos na época, uma estrutura em que ela tem deslocamentos de placas e ela mantém o crânio fechado. E nós tivemos, isso foi feito em 2006, 2007, e nós tivemos a grata surpresa de ter esse paciente visitando a gente, adulto. Olha, que incrível. No final do ano de 2014, com a mãe dele. Ele quis vir aqui, a gente não fala com pacientes, a gente só fala com... Mas ele quis, ele assistiu e veio junto com o cirurgião. E ele tem uma vida completamente normal, ou seja, um garoto que poderia ter... Ele não teve nenhum problema decorrente do acidente. Nenhuma sequela, nem nada. Sequela, mas poderia ter uma sequela psicológica, porque a mãe vigiava o tempo inteiro pelo fato dele ter uma janela aberta. Então nós fizemos isso em vários casos depois. Isso na época a gente pesquisou em artigos científicos, artigos técnicos da área médica e ninguém nunca tinha feito. Nossa, e faz bastante tempo, isso tem 10 anos, né? 10 muito anos. louco, muito bem bacana. Então isso é uma coisa que a gente usa sempre como um exemplo, porque mostra que associando a engenharia, por mais simples que ela seja, com uma demanda que veio do cirurgião, né, que a priori para eles não tinha uma solução. Quando você une duas áreas, a interseção entre essas duas áreas gera
novos conhecimentos. Novas possibilidades também para a vida, né? A serviço da vida, justamente, né? Exatamente. Bem bacana. Dr. Jorge, muito obrigado pela entrevista, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Sou fã de verdade e espero poder divulgar outras coisas aqui do CTI também. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado. Um abraço. Um abraço.